Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o vídeo vai ficar gravado, vocês podem assistir em qualquer horário, então tá aí minha saudação. Primeiramente, queria agradecer a professora Andréa Vaz pelo convite de fazer essa palestra para vocês da terceira feira de ciências, organizado pelo NAIPSE, certo? Da Unemat, tá bem? Então, vou começar a me apresentar. O título da minha palestra: Experimento de física de baixo custo, medindo o tamanho de um átomo com um fio de cabelo laser. Aqui tem uma pegadinha, mas vocês só vão descobrir lá no final da palestra. Eu me chamo Adam Smith, sou da Universidade Distrital, da Universidade do Distrito Federal. Ela é recente, começou tem um mês de aula, 2 no máximo. O meu e-mail está ali, adam.assis@undef.edu.br. Qualquer questionamento, vocês podem fazer através do e-mail, tá certo? A minha palestra ela vai ser dividida em alguns pontos. Então, vou começar falando sobre a física das ondas, depois os fenômenos ondulatórios, fenômeno da difração, que é o principal, o que eu vou pegar aqui para fazer o experimento, resultados do experimento que a gente obteve aplicando esses conceitos de ondas, e qual é o problema da física clássica que a gente então chega perto, próximo, e a gente descobre um questionamento interessante que dá o surgimento aí de alguns pontos da física moderna. Vou deixar minhas conclusões, meus agradecimentos, tá bem? Essa figura ao lado, ela é a plaquinha do Laboratório de Física que fica no Centro de Ensino Médio Elefante Branco do Distrito Federal. Estava como professor dessa instituição, também não tem nenhum mês que eu saí de lá, saí para justamente ocupar a minha cadeira na UNDF, tá certo? E esse laboratório, aliás, essa plaquinha eu fiz para esse laboratório. O laboratório de física, ele comportou ali alguns experimentos muito legais, e um deles eu vou apresentar para vocês aqui, tá bem? Então vamos começar sobre a física das ondas. Primeiro, o que é uma onda, quais são as características dela e o que a gente pode entender do restante da física através das ondas. Então vamos começar com uma aplicação, uma simulação bastante didática, e vocês podem encontrar através desse PET, certo? Desse site do Colorado, vocês vão encontrar várias simulações. Vamos começar aqui tendo uma onda numa corda, tá bem? Então, uma onda numa corda, se eu chacoalhar esse sistema, eu vou observar uma perturbação, tá? Eu vou tirar aqui a atenuação, que é o atrito, vou deixar ela se propagar e vou fazer o mesmo chacoalhamento. Nós teremos aí, então, uma perturbação que se propaga. Vamos ver uma pequena perturbação, um pulso. Isso é um pulso, certo? E essa perturbação, ela continua se propagando até que alguém o pare. E se eu continuar fazendo vários pulsos de forma periódica, eu tenho aí o que a gente chama de onda, tá bem? Então, uma onda é uma perturbação que se propaga. Detalhe importante que a gente costuma associar de forma errada é que onda não carrega matéria, tá bem? Então, essa onda, se vocês perceberem, o ponto verde, ele nunca sai do lugar. Isso quer dizer que essa corda nunca carrega essa partícula. Essa partícula, na verdade, ela sofre a perturbação que atravessa a corda. Então, a corda, que tem partículas, ela não carrega matéria, essa onda. Ela, na verdade, perturba as partículas desse meio, que no caso é a corda, tá bem? Aqui vocês podem colocar um pouco a câmera lenta para perceber, tá, o que eu acabei de comentar. E vocês podem também alterar a frequência dessa oscilação, certo? E a amplitude, vamos colocar numa frequência interessante, a amplitude, e diminuir a amplitude, tá bom? Aqui também tem como fazer alguns experimentozinhos. A gente tem um timer, tem uma régua, linhas de referência que a gente pode criar e assim por diante, tá? Vamos voltar para a apresentação. Então,
uma onda na corda. Vamos ver outros tipos de onda. Vamos ver, então, uma onda na água, tá bem? Então, se a gente colocar para vibrar, essa onda, vamos olhar de lado, olha lá, tá? Vamos fazer a mesma coisa com uma onda sonora. Vamos colocar partículas para a gente observar o que está acontecendo com essas partículas, certo? E vamos fazer agora com uma luz. Vamos mudar a frequência da luz. A gente muda a cor dela. Olha que interessante. Então, vocês percebem que a gente também tem outros tipos de onda, além da onda na corda, que inclusive é a onda unidimensional. A gente tem outras ondas que não são unidimensionais, elas são bidimensionais. Elas se propagam para todos os espaços. Então, uma onda na água, ela está se propagando na superfície, a gente vê esse padrão. Se eu aumentar a frequência, vocês vão ver que as raias ficam mais próximas. Se eu reduzir a frequência, as raias ficam mais longas. A mesma coisa se eu fizer no som. Vamos botar dessa forma que fica mais visível. Se eu aumentar a frequência, eu escuto um agudo. E se eu diminuir a frequência, eu escuto um grave. Certo? A amplitude é o quê? O som, o volume. Olha como fica baixo. Tá bem? A luz, ela é uma perturbação também e, por incrível que pareça, a sua cor depende da sua frequência. Então, quanto maior a frequência, mais para o violeta. E quanto menor a frequência, mais para o vermelho. A amplitude, ou seja, a intensidade da luz, a gente altera aqui. Percebe que ela fica mais forte quando a amplitude aumenta e mais fraca, mas continua existindo. Isso é como se fosse uma pilha acabando de uma lanterna. Tá? Vamos voltar para a apresentação. Então, as ondas, elas têm essas características. Ou seja, nós temos ali, nós temos então a distância entre os picos, certo? Quando a frequência ela é maior, a gente percebe vários picos. E quando a frequência é menor, a gente percebe poucos picos. E nós temos a altura desse pico, que a gente chama de amplitude. A distância entre os picos a gente chama de comprimento de onda. Então, percebo que quanto maior a frequência, menor é essa distância entre os picos, ou seja, menor é o comprimento de onda. A gente está representando aqui o comprimento de onda como uma letra grega, chamada lambda, tá? E maior comprimento de onda ocasiona numa frequência menor. Então, para uma onda numa corda, fica bem fácil a gente identificar essas três características que uma onda tem: frequência, comprimento e amplitude. Se a gente olhar para a onda bidimensional na água, ali onde tem a goteirazinha, a gente também tem as características de frequência, como eu mostrei para vocês, que é a quantidade de raias, né, que aparecem, e o comprimento de onda seria a distância entre as raias, esses dois momentos claros, que tanto vai servir para a gente ver a onda numa luz, onda luminosa ou onda sonora. Existe uma relação interessante entre lambda e frequência que ocasiona na velocidade. Então, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. É a equação que está acima da onda na água, tá bem? Essa relação ela é interessante porque a gente percebe, então, que a frequência, que no caso do som é agudo ou grave, e no caso da luz é vermelho ou violeta, isso está correlacionado com a distância entre os picos, que a gente chama de comprimento de onda, que eles são inversamente proporcionais. Então, esse comprimento de onda, ele é um valor em centímetros, em milímetros, ou até em quantidades bem menores do que milímetros. Tá? Numa onda na água, na superfície, a gente vai ter ali na casa dos centímetros. Se for no mar, na casa dos metros. Onda sonora e onda luminosa já é bem menor esses valores. Tá bem? Mas é interessante saber que se eu sei a frequência, eu sei o comprimento de onda e vice-versa. Tá? Porque eu sei também a velocidade dessas ondas. A onda luminosa ela tem uma velocidade constante, que é a velocidade da luz, e a onda sonora, dependendo do meio, também tem sua velocidade. Quais são os fenômenos ondulatórios, então, que eu tenho
com base numa onda. O primeiro fenômeno ondulatório é a reflexão, tá? Isso daí a gente pode ver como uma onda sonora batendo numa superfície e retornando, certo? Percebam aí o desenho perto da parede, ele como se estivesse voltando, tá? Isso é uma reflexão de um som, porque o som é uma onda, ele se reflete. Se a gente olhar, por exemplo, o laser batendo numa superfície, vamos pensar assim, espelho, uma superfície refletora, a gente ia ver que esse raio de luz, ele bate e retorna, ele não atravessa, né? E perceba então que esse ângulo de ida e de volta, que é os 55,8 graus, ele é igual, tanto para a ida quanto para a reflexão. Isso é uma característica da reflexão, tá? Toda onda que ela bate numa superfície refletora, ela volta e você tem esses ângulos iguais de incidência e de reflexão, tá bem? Toda onda passa por essa situação. Vamos para o próximo. Refração. Refração é quando a onda ela atravessa o meio, ela não sofre a reflexão, tá? Pode até ter um pouco de reflexão, como a primeira figura, né, que você tem ali, por exemplo, a superfície de uma água, você até pode se ver um pouco na superfície da água, porque existe um pouco de reflexão ali. Ela não é ela é tão bom quanto o espelho, mas ela passa por uma situação de reflexão mais tênue, mas passa. E a refração é quando a luz ou a onda atravessa esse meio. Então vamos supor ali que a luz saiu do ar e foi para a água, que é a parte mais azul da primeira figura. Então percebam que ela teve essa transição, ela não mudou a cor, logo não muda a frequência, tá? Mas ela mudou um pouco o comprimento de onda, vocês percebem que ficou um pouquinho mais perto as raias vermelhas, e o ângulo que ela saiu é diferente do ângulo que ela entrou. Isso é interessante porque dependendo da luz, da cor da luz, esse ângulo ele é diferente também, tá? Então para o vermelho esse ângulo é um pouco mais acentuado e para o violeta é um pouco menos. Isso é interessante perceber, por exemplo, na figura de baixo que tem um prisma, um laser branco, uma luz branca, cromática, passando por um prisma. Vocês percebem que a saída dele é justamente o arco-íris. Por quê? Cada cor vai sair com um ângulo diferente da outra cor. Então, vocês veem que o vermelho sai um pouco para cima, o violeta, que está lá no final, sai um pouco para baixo. Isso aí, na verdade, é como o arco-íris ele é formado, né? As gotas de chuva estão caindo, enquanto que a luz do sol, que é branca, tem todas as cores, passa pela gota, fazendo com que o arco-íris ele seja formado ali pela junção de várias gotas e refrações que acontecem nelas. Uma outra característica interessante da refração é que, por exemplo, quando a gente está olhando para o céu e a gente olha uma estrela, um planeta, a gente, na verdade, está vendo a posição imaginária dela, porque a posição real é um pouco diferente. Por quê? Porque quando a luz desses astros incidem na atmosfera, você tem ali uma mudança de trajetória. E essa mudança de trajetória faz com que o nosso olho não entenda essa alteração e a gente acha que o objeto está na posição que a gente está observando, que na verdade não está, está um pouco distante. Tá bem? Então, refração é um fenômeno bem interessante. Reflexão e refração são tão interessantes que a gente fez um experimento na sala de aula diferente, só para eles, tá? Dos outros fenômenos ondulatórios que eu vou comentar aqui agora. Um fenômeno interessante também é a interferência. É quando você tem duas ondas, duas fontes de onda, e essas ondas se encontram. Nesse momento que elas se encontram, você tem ali a junção dessas ondas. Vai ter um momento que elas vão se juntar e vão formar uma parte maior, ou seja, a gente fala de interferência construtiva, quando as duas ondas se somam, e uma parte menor, a interferência destrutiva. Esse é um fenômeno que, inclusive, alguns fones de ouvido utilizam para anular ruído, que aí usa a interferência destrutiva. A luz, né, a figura da direita, a gente tem ali duas fontes luminosas, verde, elas também interferem e criam padrões interessantes que a gente vai comentar daqui a pouco.
A interferência, ela é então um fenômeno extremamente interessante e esses fenômenos, eles são muito característicos de ondas. Todos os fenômenos que eu vou comentar aqui. Difração já é um fenômeno que ele é... Existe um objeto, esse objeto ele é um obstáculo, esse obstáculo ele faz com que a onda contorne o obstáculo. Então parece interferência, porque você cria ali, na verdade, pontos, igual na figura à direita azul, você tem uma onda chegando em duas fendas e ela vai tentar contornar essas duas fendas e acaba que você cria dois pontos como se fosse primários de onda. E aí acaba que você tem um padrão de interferência. Mas a difração ela tem essa diferença da interferência, porque na verdade é um obstáculo que a onda encontra e essa onda precisa contornar. Todas as ondas fazem isso. Por exemplo, uma onda sonora, quando encontra uma porta, ela contorna. Tanto que você estiver atrás da porta, você escuta o barulho que está do outro lado. Uma onda numa água, se ela encontrar uma barragem, e essa barragem tiver um tamanho que a onda possa contornar, você vai ver que a onda ela vai chegar do outro lado. Isso acontece, por exemplo, em algumas regiões que tem coral em algumas praias. Tá bom? Esse fenômeno da difração é o que a gente vai utilizar para calcular o tamanho do átomo. Então, foquem nele, que já a gente volta. Polarização é um fenômeno que você aí reduz uma das componentes da onda. Isso é utilizado em lentes para a gente não ter reflexos, enfim. É um conceito complexo para o ensino médio, por exemplo. A gente não comentou isso, a gente não fez experimento em relação à polarização, mas é um fenômeno ondulatório, tá? Ressonância é um fenômeno extremamente interessante que você acaba acrescentando energia pela mesma vibração de dois objetos. Esse fenômeno a gente também fez um experimento. A gente utilizou uma montagem que desse a entender que a onda produzida era na verdade, ela estava entrando em ressonância com o material. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o experimento. A gente vai ter os banners para apresentar esses experimentos na Feira de Ciências também. Mas eu vou comentar aqui sobre a ressonância. A ressonância, então, por exemplo, se eu tenho um diapasão, que é utilizado pelos músicos ali para fazer afinações e tal, se eu vibro um diapasão e o outro não, o outro acaba vibrando porque ele tem a mesma frequência de ressonância que o primeiro. Então você acaba tendo ali uma vibração em ressonância por causa da vibração do primeiro. Esse fenômeno é super interessante porque você acaba aumentando a energia do objeto através de uma primeira onda que chega. É bem intrigante, bem bacana. E o efeito Doppler, que é quando a onda ela aumenta ou diminui o comprimento de onda, ou seja, aumenta ou diminui a frequência, pela mudança da fonte. Então, se a fonte está andando, essa onda também sofre alterações. É claro que a velocidade da fonte tem que ser próxima à velocidade da onda que ela está emitindo. Por exemplo, uma ambulância que tem a velocidade de um carro, ela vai interferir na frequência de um som, porque a velocidade do som e de uma ambulância tem ali suas equivalências, né? São quase da mesma ordem de grandeza. Diferente, por exemplo, na luz. A luz é muito mais rápida do que uma ambulância. Então, você não vai ver diferença na onda luminosa criada pela ambulância. Na verdade, você vai ver uma diferença na onda sonora. É tanto que se a gente vê uma ambulância se distanciando, fazendo aquele barulho, a gente vai perceber que o som fica diferente. Tá? Então, quando que a onda luminosa ela pode acabar tendo uma alteração na sua frequência, logo na sua cor? É quando os objetos astrofísicos, como Sol, estrelas, galáxias, elas têm uma velocidade grande, elas se afastam, se aproximam, fazendo com que aconteça uma alteração da frequência, do comprimento de onda, logo da frequência desses objetos. Naturalmente, quando um astro desses que eu comentei estão se afastando, a gente observa uma onda luminosa tendendo mais para o vermelho. E quando esses astros estão se aproximando, a gente vê uma onda luminosa tendendo mais para o azul. Isso é interessante. Tem aplicações astrofísicas bastante legais. Isso também tem bastante discussão, como por exemplo, expansão do universo e tudo mais. Então, pra vocês perceberem aí que ondas não é um assunto
simples, não que eu digo ele vai ser complexo para estudar, mas na verdade ele causa algumas discussões bem interessantes na física e na ciência. E é por isso que é um dos assuntos que eu mais gosto de dar aula. E eu trouxe para vocês aqui porque existe uma discussão bem sensível sobre a difração, como eu vou trazer já já, tá bem? Então esses são os fenômenos, vocês percebem que são 7, e todas as ondas passam por esses fenômenos, né? Então, por que eu fico frisando que são ondas que passam por esses fenômenos? Porque um objeto maciço, como uma bola de gude, um objeto que não é uma onda, ele não vai fazer nenhum desses fenômenos. Ele pode até refletir, né? E vai lá, bate numa parede e volta. Mas ele nunca atravessa uma parede, né? É uma coisa fantasmagórica. Ele nunca vai ter ali um momento de interferência, de difração, não vai fazer o contorno nos objetos, porque ele é um objeto, na hora que ele encontra o obstáculo, ele vai lá, choca e volta, né? Então, assim, esses fenômenos, eles são estritamente para ondas, tá bem? Todo tipo de ondas, som, na água, luminosa, e inclusive até as ondas interessantíssimas da astrofísica, que são as ondas gravitacionais. Mas isso fica assunto para outro dia. Vamos continuar. Aí é o seguinte, esse experimento, então, ele foi aplicado no Centro de Ensino Médio Elefante Branco como uma alternativa para ensinar física aos estudantes de forma mais interessante, onde eles também possam participar da construção do conhecimento, onde eles possam ali criar as próprias justificativas e críticas, discussões. Então, esse trabalho ele foi feito em conjunto com a UNB, através do programa PIBID, né, de iniciação à docência, e onde eu fui supervisor dos estudantes. Foram 10 estudantes que eu fui supervisor deles, eles eram estudantes da física da licenciatura, e a gente discutindo quais seriam as metodologias para trabalhar, a gente chegou à conclusão de que os experimentos seriam uma saída interessante para a dificuldade de tratar ciência e chamar atenção, criar um gosto pelo que a gente estava fazendo em sala e não ficar só na exposição de conteúdos e equações no quadro de forma tradicional, né? Então montamos vários experimentos, foram 8. Esse aqui foi o penúltimo, é o 7º. E esse daqui é o que eu vou entrar em detalhe agora com vocês. Então tá lá, a gente fazia um roteiro. O roteiro tem um objetivo bem direto, né? Ou seja, calcular a velocidade do som através da ressonância, como eu falei, fizemos um experimento sobre ressonância, fizemos um experimento sobre interferência e fizemos experimento sobre efeito Doppler. E o principal, que é calcular o comprimento de onda da luz através da difração. Esse eu vou entrar em detalhes agora. E ele é descrito no roteiro na terceira parte do experimento, que diz o seguinte: com o auxílio de uma régua, a gente vai graduar um papel em centímetros, vai pedir para alguém arrancar um fio de cabelo, isso mesmo, fio de cabelo, e vai grudar esse papel na parede do laboratório. Uma pessoa vai segurar esse fio de cabelo com uma distância ali de 1 metro da parede, tá? Pode fazer uns ajustes, claro. E outra pessoa vai mirar um laser para esse fio de cabelo. Vai aparecer uma característica de difração, como eu mostrei em alguns slides anteriores, certo? Mas já já a gente vai observar esse fenômeno de novo. E daí a gente vai anotar alguns dados interessantes, como a distância que o fio estava da parede, a espessura do fio de cabelo e a distância das franjas, que já já vou mostrar para vocês. E daí a gente conseguiria calcular o comprimento de onda da luz do laser que chocou no fio. Vamos olhar como ficou. Então percebam o papel milimetrado na parede, o laser tá antes dessa pessoa, desse estudante, e obviamente quando ele bate no fio de cabelo, ele vai bater no fio de cabelo, ele ainda não bateu, a foto pegou um momento antes. Quando ele bater no fio de cabelo, a gente vai ter aquele padrão de difração, que é o contorno da luz por causa do obstáculo fio de cabelo, tá? Interessante que você vê que é mais simples, né? Fio de cabelo, folha, laser. O laser não foi caro, com R$ 20 a gente comprou um laser. Esses lasers de apontar palestra, né? Mostrar no quadro. Então, assim, experimento simples e que traz bastante consequência. Então é o seguinte, então olha, o padrão que ficou foi esse, ó.
Então, toda vez que, então, batia no, no fio de cabelo, criava esse padrão de difração. Se a gente pegar, vamos entrar aqui num outro simulador interessante. Se a gente pegar a difração, então perceba que o obstáculo aqui ele é um ponto. Né? Posso mudar os obstáculos, tá? Pela simulação, isso é interessante. Depois vocês podem brincar aqui um pouco, pega um link pela apresentação e vamos tornar ele parecido com o fio de cabelo. O fio de cabelo é bem fino e bem longo, né? E vamos fazer uma luz. Vou botar no verde, que é o verde que a gente está usando lá. Vou fazer essa luz bater nesse fio de cabelo e daí a gente vai ver o padrão de difração como a gente observou no slide anterior. Então, olha lá. Existe um ponto central e depois pontos, franjas, que a gente chama, espaçadas. Normalmente a gente conta a partir da primeira. 0, 1, 2, 3. Tanto para a esquerda quanto para a direita. Tudo bem? Então percebe que esse padrão ele existe porque o fio de cabelo ele tem esse formato. Como eu disse, se eu mudar, por exemplo, para uma bola, olha como fica o padrão. Se eu mudar para dois objetos ou até uma rede de pontos, olha como a gente tem. E uma pessoa que normalmente é grande e vai atrapalhar toda a luz. Então o fio de cabelo ele tem essa característica que torna visível, a gente percebe no laboratório e a gente consegue fazer algumas contas, tá? Então, a espessura do fio de cabelo, a distância que o fio de cabelo está até a parede e a distância entre duas franjas. A gente vai pegar a primeira, né, a 0 e a 1 aqui para fazer essa medição. Então, vamos voltar lá para o slide. Então, olha, se a gente então mede, né, essa figura, ela ficou boa pela nitidez da luz, né, mas ao mesmo tempo ficou um pouco deslocada, mas isso já é suficiente para a gente perceber aí que a distância entre o ponto central está mais ou menos ali em torno de 1 centímetro, né? Uma coisa assim, tá bem? Então, olha, então vamos fazer a conta simples. Eu não vou provar essa fórmula, tá? Isso fica a cargo dos professores de física daí. Mas eu vou mostrar a beleza da situação. Então, alfa é o diâmetro do fio de cabelo, certo? A espessura do fio de cabelo. Dzinho é a distância entre as franjas. Como eu disse, a gente vai calcular entre o ponto central e o próximo, uma distância de quase 1 centímetro. A distância entre o fio de cabelo e a parede, não é entre o laser e a parede, é o fio de cabelo e a parede. E M, que é o número da franja que a gente vai utilizar, a gente vai usar a próxima do centro, então, ou seja, a próxima do centro é a 1. E a gente vai conseguir calcular o comprimento de onda da luz do laser verde, né? Se vocês observarem aqui, o comprimento de onda da luz do laser verde é de 511 nm, isto aqui é nanômetro. Nano significa 10 a menos 9, tá? Então, naquela conta, a gente vai ter que obter o comprimento de onda do laser em torno de 500 nanômetros. Vamos ver se vai ser essa conta. Então, olha, colocando 7 vezes 10 a menos 5, que é o comprimento do fio de cabelo, 0,01, que é a distância entre as franjas, que é de 1 centímetro. A distância entre o fio de cabelo e a parede foi de 1,3 centímetros. Transformando isso para metros, fica 0,013. O M igual a 1, que é a primeira franja, e o lambda. Se a gente calcular, a gente vai chegar numa conta de 538,46 vezes 10 a menos 9 metros. Isso dá em torno de 538,46 nanômetros, que é muito parecido com os 511 que a gente viu agora há pouco, tá? Os 511. Então, esse tamanho, que tamanho é esse, né? Como eu disse, é o tamanho do comprimento entre os dois picos da luz. Se a gente voltar lá atrás, a gente está calculando a distância entre os picos. A gente pode ver de forma unidimensional, como uma corda, que não é o caso da luz, né? Que é mais parecido com o da direita, que é a distância entre essas dois momentos luminosos, né? Então, é esse comprimento que a gente está calculando. Se a gente olhar que tamanho é esse, o tamanho de um átomo, ou seja, pegando do seu centro até o primeiro elétron, a primeira camada onde tem um elétron, no caso o átomo de hidrogênio, não é tão simples calcular isso, porque o átomo ele não é tão
trivial e clássico, como eu estou falando, mas se o átomo de hidrogênio dá para a gente ter uma noção, é de 5 vezes 10 a menos 11 metros. Isso é o quê? 1000 vezes menor do que o valor que a gente encontrou no laboratório. Então aqui está a pegadinha, porque na verdade eu não consegui calcular o tamanho do átomo, mas eu cheguei próximo ao cálculo do tamanho de uma molécula de água. Ou seja, a gente calculou a distância, que é basicamente entre essa figura que está aqui embaixo, entre o átomo de hidrogênio e oxigênio. É a bola maior, que é o oxigênio, a bola menor, que é o hidrogênio. A distância entre esses dois átomos na molécula de água é de 0,09 nanômetros. A gente chegou na 538 nanômetros. Percebam tem ali tem uma casa de 10, 100 de diferença, mas é um número assustadoramente preciso, sensível. E, poxa, isso foi num laboratório sem muito recurso de uma escola pública do Distrito Federal, utilizando um laser e utilizando um fio de cabelo. Preste atenção à grandeza de calcular esse valor, com pouco recurso e com bastante física. Aí tá, onde está o problema da física clássica em relação a isso? Então, professorada, seguinte, como eu disse para vocês, né, igual a figura esquerda está mostrando, se uma onda ela passa por essas duas fendas, é como se elas criassem duas ondas, né, menores, e elas interferissem e criassem esse padrão de interferência. Né, essa franja clara, escura, clara, escura, clara, escura. Que é praticamente o mesmo padrão que a gente viu na difração, mas a gente sabe aqui que existiu uma difração e depois uma interferência, né? Isso é um padrão ondulatório. Legal? Só que é o seguinte, lá para meados de 1900, surgiram discussões de que, e através de um experimento chamado efeito fotoelétrico, que é um experimento que foi realizado pelo Einstein, ele mostrou que a luz ela conseguia tirar elétrons de alguns elementos metálicos. Então Einstein sugeriu que a luz na verdade deveria ser partícula, já que ela consegue tirar uma outra partícula, excitar uma outra partícula, porque ela não fazia isso de maneira contínua, ou seja, uma onda tirava vários elétrons. Na verdade, ele percebia que uma onda de luz sendo lançada no metal tirava uma quantidade discreta de elétrons. Ou seja, ele começou a trazer uma discussão de que talvez a luz pudesse ser uma partícula e não uma onda, como já havia sido estudado por muitos, inclusive por Newton. Então, por Isaac Newton. Então, poxa, a onda, ela é partícula ou é luz? Para piorar essa discussão, essa figura que tem letras B, C, D, E ao lado direito aqui do slide, fizeram o seguinte, já fizeram esse experimento, lançaram, já com o entendimento de que a luz é uma partícula, lançaram então partículas pouco a pouco num experimento de fenda, que nem esse do lado esquerdo, só que foi de fóton por fóton. E foram fazendo isso até encher muitos fótons. E perceberam que com muitos fótons a gente teria o mesmo padrão, igual a figura E que está embaixo, de interferência que uma onda que já tem muitos fótons, que é a partícula da luz, geraria. Ou seja, entendo a complexidade da situação. Eu vinha de uma época, só lá de 1900, onde a luz sempre foi considerada onda, ela passou por todos os testes de ser uma onda, como eu mostrei para vocês, 7 fenômenos ondulatórios onde eu percebia que a luz participava, e de repente veio um conhecimento que a luz podia ser partícula, e ela conseguiu me mostrar o mesmo efeito de quando ela era onda, mas eu tratando ela como partícula, jogando de pouco em pouco no experimento. Isso é incrível, porque a gente tem essa dicotomia de que a luz ela é uma onda, ela é uma partícula. E de fato a luz tem essa dualidade.
tá? Então fica aí uma motivação para vocês de que na física moderna, depois de 1900, com Einstein, depois aí com Planck, a física trata então a luz como uma onda e como uma partícula, ou seja, ela é capaz de passar por todos os experimentos de ondas, fenômenos, e também passar por todas as ideias de que ela é como se fosse uma bolinha de gude minúscula, tá? Essa é a discussão, inclusive deixo aqui um artigo, um texto produzido por esse Danilo, do Instituto Federal do Paraná. O título é justamente esse, uma análise quântica do comportamento corpuscular, ou seja, de partícula e de onda da luz, onde ele faz exatamente essa análise usando praticamente o mesmo experimento que eu fiz de difração, tá? Então, com um experimento feito no laboratório, sem recurso, a gente traz essa discussão sobre física moderna. E é isso que o ensino médio ele também precisa acompanhar. A gente não precisa esperar o estudante chegar na graduação para entender que às vezes o que ele está vendo ali já foi discussão há alguns séculos e aquela discussão gerou umas discussões boas na física, umas discussões interessantes, tá bom? Eu fico por aqui. Eu agradeço o convite novamente pelo NAIPCE. Desculpa se não se pronuncia assim. Agradeço ao NDF, né? Agora eu estou na posição de professor universitário. Isso faz com que eu possa trazer essas discussões tanto para os meus estudantes da licenciatura quanto para as palestras. Agradeço o PIBID da UNB, que graças aos estudantes, que está na próxima foto aqui, em frente à escola, a gente foi capaz de resolver vários experimentos e trazer várias discussões. Um professor da rede pública, do ensino básico, ele naturalmente não tem muito tempo para levar os estudantes pelo laboratório, porque não tem técnico, pelo menos aqui no Distrito Federal não existe esse cargo de técnico do laboratório. Então, graças a essa força-tarefa, essa quantidade de meninos empolgados, a gente conseguiu fazer ótimos experimentos e alguns deles a gente vai apresentar para vocês em formato de banner e banner, que é um banner virtual e vídeo, tá bem? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. Qualquer dúvida, tem meu e-mail. E bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que hora que você assistiu. Obrigado.